Olá, pessoal. Estamos aqui no nosso encontro muito gostoso, muito querido, com os nossos amigos, amigas, notícias agrícolas aqui no Conexão Campo Cidade. E hoje nós temos aqui um convidado especial, que é o Christian Lobauer, que tem uma competência gigantesca no mundo do agro, foi dirigente muito tempo de todo o sistema do setor de defensivos genética da CropLife, hoje é consultor, professor e também membro especial, dirigente do programa De Olho no Material Escolar. O querido Roberto Rodrigues, que aqui estamos, um grande mestre, herói, querido amigo Roberto, e o gaúcho admirado de sempre, que é o chefe economista da Farsul, Rio Grande do Sul, o Antônio da Luz. Então, nós vamos ter aqui um bom papo hoje, refletindo aqui o momento, as perspectivas. E eu quero começar aqui com o nosso convidado, o Christian, sobre a visão que ele está tendo desse instante, desse momento, como consultor, com a visão que ele tem completa aqui do setor do agro, muita confusão, de fato, em função dos aspectos climáticos, perspectivas de safra. Christian, o teu boa tarde aqui para todo mundo e uma síntese aqui da tua visão inicial, para depois eu passar aqui para os amigos Antônio e o Roberto. Por favor, Christian. Obrigado, Tejão, por esse convite aí. Deixa eu cumprimentar meus amigos Roberto e Antônio da Luz. Aliás, o Antônio, com quem eu tive recentemente em Pelotas, um evento muito interessante que ele organizou, entre vários que ele lidera aí. E, olha, obrigado, prazer estar com vocês mais uma vez aqui no Campo Cidade. Tejão, eu vou reproduzir um pouco coisas que eu ouço de pessoas que eu considero bem mais hábeis e mais inteligentes do que eu e conhecedoras do que eu na matéria do geral do agronegócio. Eu sou um observador atento, mas o que eu vejo no momento, na conjuntura, né, que é a sua pergunta, é uma conjuntura bem preocupante, porque ela é talvez o início de uma que a gente chama de barrigada, né? É uma barrigada. O ciclo, né? Os ciclos da agricultura a gente conhece, são parte da realidade de qualquer coisa, de qualquer ciclo econômico, mas a agricultura e a pecuária têm um pouco esse processo de ciclo, né? E o que parece aí, vários fatores nos apontam um ano final de 24 complicado e um final de 20, e um 25 bem de ajuste grande, né? Estamos falando de ajuste de preço de commodity, ao mesmo tempo de ajuste de preço de insumos. Tem um aspecto nacional, brasileiro, de recuperações judiciais aí, que algumas têm um perfil um tanto estranho, e tem um ajuste importante financeiro aí. O país também está com a dívida que ele está construindo, ele gera um ambiente de juro alto e de pressão inflacionária, que é uma coisa que a gente não estava precisando, né? Nunca está precisando, mas na atual circunstância ajuda a complicar a conta, né? Então, acho que, no geral, é uma época de heads up, né? Como se fala. Prestar atenção, tem que prestar atenção. Prestar atenção. Tá certo. Roberto Rodrigues, por favor. O Tejão, boa tarde a todos, ao Antônio, ao Christian, é você, meu amigo Tejão, com quem estive no Paraná semana passada, em eventos muito interessantes nos perfis paranaenses. Mas, Christian, deixa eu fazer uma provocação um pouco mais chata para você. Tenho observado, de maneira recorrente, que há uma perda brutal de protagonismo das instituições multilaterais. Se perguntar quem é o diretor-geral da ONU hoje, as pessoas não vão nem saber quem é. Mesmo os órgãos específicos para nós, FAO, quem é o secretário executivo da FAO, que cuida da agricultura no mundo inteiro, e, portanto, é importante para a gente, ninguém sabe quem é. A OMC, quem é o secretário executivo da OMC?
que é fundamental para a regra de comércio. Então, você vê um multilateralismo perdendo o protagonismo em termos globais. Isso significa perda de rumo, planetariamente falando. Cada um faz o que quer. Então, a Rússia invade a Ucrânia, fica por isso mesmo. O Israel, o Hamas, o Irã, numa briga perigosa no Oriente Médio, não acontece nada. O homem da Venezuela faz uma eleição fajuta, fica por isso mesmo. Cada um faz o que quer. Então, isso tem alguns economistas têm colocado esse tema de que há um processo de erosão da democracia no mundo. Cada um faz o que quer, não tem rumo, não tem liderança, não tem projeto. E isso, obviamente, implica um processo de ameaça à própria paz universal. Há até um economista americano que fala que nós estamos na era da desordem. O que o mundo vive hoje é a era da desordem. Eu queria um comentário teu sobre isso. Nesse momento de perda de protagonismo multilateral das instituições centrais de caráter planetário, que surgiram para dar ordem, tá certo? E elas perderam o controle, perderam o comando, o que vai acontecer? E há questões, obviamente, recorrentes, a questão da segurança alimentar, a transição energética, as mudanças climáticas, a desigualdade social, as imigrações na Europa e em outros continentes também. Tudo isso é confusão. Então, eu queria uma visão tua. Onde é que nós vamos indo, Christian? Você que é um especialista em política, cientista político, que é o que você é. Roberto, assim, é uma pergunta que vale uma conversa longa, né? Mas vou tentar ser bem breve na resposta. A gente já conversou bastante sobre isso, inclusive, fizemos uma conversa interessante um tempo atrás aí em Vanhandava. Eu acho assim, a primeira coisa é a tal da desglobalização, né? A gente viveu um período aí que a gente achava que era globalização, que tem uma descrição de um processo de convergência de democracia com economia de mercado, com liberdades e integração das cadeias produtivas. A gente achava que o mundo ia ser isso lá no começo, há uns 20 anos, até 20 anos atrás, a gente achava que estava indo nesse caminho, onde os órgãos multilaterais que você faz referência eram as estrelas. A gente trabalhou um monte, junto com a OMC, com integrações regionais na ALCA, tal. Tinha uma euforia em torno disso. E depois, infelizmente, eu acho que infelizmente não foi isso que aconteceu. Aconteceu o contrário. Tem uma tal de desglobalização aí, um processo de retração da importância das instituições internacionais, um processo de aumento de regimes autocráticos e autoritários. E aí veio junto dessa conversa de desglobalização a ideia de que você tem a democracia está em crise. Eu sou da turma que acredita que a democracia não está em crise. Ela, na verdade, ela tá numa fase difícil porque muito mais gente teve acesso aos benefícios da democracia e da economia de mercado e, como consequência, exigiram dos países democráticos mais acesso aos benefícios da democracia. E não é possível dar. Estou falando de bens materiais, de saúde, de escola, de infraestrutura, etc. E não é possível dar. Então, quem conseguiu fazer o único que conseguiu fazer tudo isso não foi no ambiente democrático, foi a China, né, que fez uma revolução em 20 anos que ninguém nunca viu. Então, o pessoal discute, a democracia e tal, que sabe não fossem os regimes autoritários, não fossem a solução, que eu acho que é um perigo esse negócio. A gente deveria prestigiar os regimes democráticos orientados para o mercado e dar a eles um tempo para conseguir absorver todas as demandas que eles têm, que não são poucas. Não é à toa que não vejo ninguém fugindo para a Rússia para morar lá, nem para a China, mas as pessoas continuam fugindo para os Estados Unidos, né? Que ajuda a explicar o que nós estamos falando. E aí, para concluir, já assim, tem essa história. As oportunidades, acho que estão dadas, assim, são, para um país como o Brasil, são enormes, porque é uma coisa como você coloca, existe uma demanda mundial por alimentos, uma demanda mundial por energia renovável, uma demanda mundial por ação em relação às mudanças climáticas e uma demanda mundial para a redução das diferenças sociais. E o país que estaria mais bem posicionado para oferecer, e é protagonista já nessas 4 ações, com todos os seus problemas, é o Brasil. Então, o Brasil poderia, em tese, aproveitar uma oportunidade histórica de rearranjo, desordem, para se posicionar, porque ele já tem os instrumentos para fazer isso. Ele é produtor de alimentos, ele é um produtor de energia renovável,
Ele é um país que tem instituições mais ou menos estáveis comparando com boa parte do mundo. Lógico que a gente tem muita coisa para melhorar. E ele também é um país que está, male, reduzindo não só demograficamente, mas também as diferenças sociais, com todos os problemas que ele tem. Então, a combinação era a nosso favor, mas a gente não discute isso que a gente está discutindo aqui por aí. A gente não vê essa discussão na mídia, a gente não vê na televisão, a gente não vê nos jornais. Então, muito menos nas estruturas de pensamento do governo, do Estado brasileiro. E é ali que tinha que estar acontecendo isso. A reprodução da nossa prosa aqui tinha que estar todos os dias no Brasil, pensando o que esse país pode ter e pode fazer para ajudar a organizar a tal da desordem, né? Que você escreveu. Muito bem. Antônio, por favor. Muito boa tarde, Tejon. Muito boa tarde, ministro Roberto Rodrigues. Muito boa tarde ao nosso convidado, Christian Lobauer. Boa tarde à nossa audiência que nos acompanha. O Christian que esteve conosco no nosso evento esse ano, o ministro Roberto no ano passado. Em seguida, vamos levar o Tejon. Aliás, a nossa audiência, quando quiser, palestrantes para encher um evento, para enfeitar o evento, que tem 3. Está aqui o Christian, está aqui o Roberto, está aqui o Tejon. Antônio. E eu quero fazer uma pergunta para ti, Christian, para aproveitar 2 aspectos muito ricos que tu tens. Um deles é o fato de ser um cientista político, estudar a política e como as pessoas e os povos se organizam e pensam politicamente. Mas eu quero também aproveitar toda essa larga experiência que tu tens em empresas associações, na verdade, a CropLife, onde tu organizaste as empresas de defensivos e de segurança alimentar aqui do Brasil. Christian, eu não entendo muito de defensivos, mas eu tenho a pretensão de conhecer um pouco de economia, até porque me formei nisso. E tem algo que é tão forte ou mais que a lei da gravidade, porque a lei da gravidade nós já conseguimos rompê-la usando foguetes, saímos da atmosfera terrestre, mas a lei da oferta e demanda a gente não conseguiu vencê-la ainda. E nem vai. E nem vai. Porque a lei de oferta e demanda, ela é feita por aquilo que é mais democrático nada é mais democrático do que o mercado. Nada. Nada. Eleições nem se compara com o mercado. Porque o mercado são todos os indivíduos, todo santo dia, dizendo sim e não para os produtos. Eu dizendo isso, eu quero comprar, isso estou disposto a pagar. Isso eu não estou disposto a pagar por esse preço, esse produto. Nada é mais forte e mais democrático que o mercado. É ali que a gente exerce as nossas vontades várias vezes por dia e não a cada 2 anos numa escolha eleitoral. E pensando nisso, nas leis de oferta e mercado, eu me preocupo quando o presidente da República ele traz uma preocupação destrutiva e não construtiva no que diz respeito ao uso dos defensivos agrícolas no Brasil. E explico por quê. Se nós utilizamos no agronegócio, seja brasileiro ou de qualquer outro país do mundo, se nós utilizamos defensivos agrícolas, é porque este é um meio de dividir menos a comida dos humanos com os fungos, com os insetos, com as ervas daninhas e assim por diante. Nós termos mais oferta. E quanto maior a oferta, menor o preço. Quanto maior a oferta, menor o preço. Quanto menor a oferta, maior os preços. Então, se eu tiro do jogo ou crio embaraços para o uso de produtos que me permitem aumentar a oferta de alimentos, significa que eu estou disposto a assumir um nível de preços mais elevados pelos produtos. Afinal de contas, nós teremos escassez. Quanto maior a escassez, maior o nível de preço. Para uma pessoa que está aposentada com salário de ex-presidente da República e acumula outras aposentadorias, eu que somando dá várias dezenas de milhares de reais, talvez enfrentar um eventual aumento no preço dos alimentos não seja um grande dilema. Estar bem posicionado num bom cargo dentro de uma grande empresa que lhe confere um bom salário,
talvez não cause problema um aumento dos preços dos alimentos. Estar bem posicionado num cargo público que paga muito bem, talvez não seja um problema o aumento do preço dos alimentos. Mas para a pessoa que ganha a média do salário do brasileiro, que é R$ 2.800, é um enorme de um problema o aumento dos alimentos. Então, eu fico pensando comigo, será que esse assunto dos defensivos, do modo que ele está sendo endereçado e que foi no discurso do presidente, será que isso não é um discurso de elite? Será que isso não é uma discussão de elite? Será que as pessoas mais pobres, que são mais vulneráveis a aumentos de alimentos, será que elas estão nessa mesma vibe? Será que elas estão com essa mesma preocupação? Ou elas estão preocupadas em ter alimentos para si e para os seus? E já imaginando a tua resposta, eu quero ir mais a fundo no teu pensamento. O que tu achas que move um governante a não se preocupar com os efeitos dos seus entendimentos nos preços dos alimentos para agradar uma elite e se descuidar de uma coisa que é básica, que é a segurança alimentar? O que tu leva um presidente que é eleito por massas, que se identifica com as pessoas mais pobres, com a classe trabalhadora? O que leva uma pessoa a ter um pensamento tão dissoante e tão alinhado a uma elite que não está nem aí para os pobres, que defende esse tipo de pauta, quando pode colocar em uma enorme vulnerabilidade para aqueles que ele se diz identificar? Olha, Antônio, eu acho que esse discurso do presidente, ele tem várias características. Primeiro, para começar dizendo que esse raciocínio que você expôs, que é exatamente isso, quer dizer, está tudo relacionado. Você põe mais tecnologia no campo, você aumenta a produtividade, você reduz o uso da expansão no uso da terra, você é mais sustentável, você reduz o preço da comida e é bom para todo mundo. Então, assim, é quase tão óbvio, mas esse argumento, por razões que eu não sei explicar até hoje, o Tejon talvez tenha a resposta, ele não pega, assim, é a questão da lei que pega e não pega. Assim, as pessoas, pelo menos a opinião pública, né, ou as mídias, ou sei lá, os jornalistas, ou seja, o pessoal não associa que a tecnologia no campo ela é aliada da sustentabilidade e, portanto, ela é o melhor, ela é irmã, siamesa do processo de interesse geral. Mas, infelizmente, não acontece isso. O presidente da República, eu tenho dúvidas se ele realmente para pensar quando ele faz o depoimento como ele fez, esse último que a gente assistiu. Eu tendo a achar que ele fez porque ele é um político muito hábil, o que não significa que eu seja simpático a ele, mas ele é muito hábil e ele precisa de pauta para desviar das condições muito ruins que a gente se encontra. Estou me referindo ao fogo, à desorganização do combate ao fogo no Brasil todo, a criminalidade no estado de São Paulo em particular. Então ele precisou criar mais um tema. E qual é o tema que gera mais frisson em todos esses que a gente debate todos os dias aqui no nosso ambiente do agronegócio? O veneno, o tal do veneno no campo. Esse daí é um case de comunicação mundial, que não é brasileiro, ele nasceu na Europa por uma história longa aí, mas a ideia de que a química faz mal para a vida, e exatamente o contrário, né? A química é vida, mas a ideia de que a química faz mal para a vida, de que o produto químico é venenoso, que o veneno está sendo usado pelos agricultores, e que o veneno está no alimento, que o Brasil exporta veneno, essa loucura toda virou uma pauta de defesa da vida. Então ela ganhou um perfil político, e é usado por todos os partidos de esquerda e todos esses representantes da esquerda europeia, brasileira, latino-americana, como pauta política. E o presidente da República fez exatamente a mesma coisa que eles fazem há muitos anos. Politizou um tema que é desastroso politizar esse tema, porque é o que você acabou de explicar. Assim, se você fizer uma análise honesta e simples do processo, o que significam os produtos agrícolas e os defensivos agrícolas, e na verdade, o que os biológicos, que ele faz referência também no discurso, os biológicos que estão junto com os produtos químicos. As empresas que fazem um também fazem o outro. Está todo mundo trabalhando nisso. E tem um futuro bonito aí para os biológicos, mas eles são 5% do mercado
brasileiro, que já é o maior mercado do mundo. Então é uma coisa bonita que tem que ser prestigiada, mas não adianta vir com essa conversa de que nós somos vira-lata, que os produtos aqui estão aprovados aqui, não estão aprovados na Alemanha. Isso é uma conversa desleal, você entende? É uma coisa que deixa a gente indignado, porque é um processo político, é um tema que ficou político-partidário. Quem defende essa ideia aí de que os químicos estão envenenando o alimento, então, assim, é o pessoal que se posiciona como defensor da vida, são os monopolistas das virtudes, você entendeu? Então, é tudo um pacote só de coisas. E, tragicamente, isso afeta uma das coisas mais importantes para a atividade agrícola, que é a produtividade através dos insumos agrícolas e defesa vegetal. Então, assim, eu não sei, como é que eu posso te responder? É de elite? É para uma elitezinha partidária ideológica e também para essa nossa elite urbana chiquimique, riquinha, que acha que vai comprar orgânico e vai ser feliz comprando orgânico, para todo mundo tem que comprar orgânico também, que não é a pauta da conversa, mas ela é muito parecida. O orgânico é lindo, eu acho maravilhoso, de fato acho, mas não vai ser mais do que 5% do mercado, porque as pessoas não podem pagar, elas não têm renda. Você, economista, acabou de explicar como funciona. Não tem renda para isso. Tem que ter escala, produtividade alta, para disponibilizar o alimento barato. É tudo tão, me parece, tão simples, mas infelizmente, tem uma questão política por trás. Bom, pessoal, o seguinte, o Roberto mencionou no início que eu estive com ele no evento lá no Paraná, e olha, e o que nós vimos lá, e o Roberto confirma, foi uma coisa espetacular. Eu não vi com o Roberto caos nem fim de mundo, não. Vimos ali na região de Toledo uma ação maravilhosa ocorrendo lá em Cascavel. Aliás, o Dilvo Grolli, presidente lá da maravilhosa Copavel, na brincadeira que eu sempre desafio, quanto acha que vai ser a safra desse ano? Ele falou que acho que vai ser 335 milhões de toneladas, opinião do presidente da Copavel, e o desafio 2030, 420. Então eu acho que tem coisa, como sempre na vida, que não é bom, mas tem coisa que está, por outro lado, progredindo, prosperando, e a gente tem que balançar bem esse nosso sentimento emocional aqui. Parabenizar aqui, agradecer Calfá e o Jordão sempre conosco aqui, mas eu queria aproveitar e pedir vamos tratar um pouco de olho no material escolar, pedir o vídeo que a Letícia deixou com perguntas para o Christian, que é um tema muito importante, a formação da primeira infância, das crianças, dos jovens. Por favor, solte o vídeo da Letícia com a questão, por favor. Boa tarde, queridos amigos do Conexão Campo Cidade. Infelizmente, hoje não vou poder participar ao vivo com vocês, mas começo aqui agradecendo a presença ilustre do professor Christian Lobauer, né, uma pessoa que eu conheço muito, trabalho junto aqui na De Olho no Material Escolar. E, Christian, já mando para você aí 2 perguntinhas. Como que você acredita que a educação está ligada ao futuro econômico, produtivo, social do país? Como que a educação está ligada à comunicação? E que você conte um pouquinho das ações da De Olho no Material Escolar, dos 4 pilares que a gente tem trabalhado e como que a gente evoluiu nesses últimos anos, tá bom? Ótimo programa para vocês, até semana que vem. Obrigado, Letícia. Então, meu caro Christian, como que a educação está ligada à comunicação? E, por favor, João, diga, Roberto. Eu gostaria de agregar, as perguntas da Letícia foram maravilhosas. Só para informar ao nosso pessoal, o Christian é o vice-presidente de Olho no Material Escolar. Então, ele tem um papel fundamental nesse processo todo que a Letícia lidera com grande competência. Então, o Christian está muito dentro desse assunto. Eu queria agregar, Christian, as perguntas que a Letícia colocou para você, uma provocação adicional. Tem os famosos objetivos do desenvolvimento sustentável. São 17 objetivos, aprovados pela ONU e tal, que estão aí navegando pelo mundo. Mas os 4 primeiros objetivos são, primeiro, acabar com a pobreza. O segundo, acabar com a fome. O terceiro, cuidar de saúde e qualidade. Esses 3 temas têm a ver diretamente com a agricultura. Alimentação, pobreza, qualidade. Mas o 4º é educação de qualidade. Portanto, há um casamento vigoroso, íntimo, entre agro,
alimento, saúde, pobreza e educação. Então, eu queria pedir para você considerar esse fato também nas perguntas da Letícia. Como é que o De Olho está fazendo? Olha, Roberto, eu acho que o De Olho no Material Escolar é uma instituição que tem 3 características que descrevem uma instituição que tem grande futuro. Primeiro, trata de um tema que é estratégico, essencial, vital para qualquer país, para qualquer nação, que é a qualidade do seu capital social. E nós não vamos aqui ficar criticando um partido A, B, ou governo A, B ou C. Se é uma constatação básica e unânime no Brasil, é que nós, como sociedade, fracassamos na qualidade da educação brasileira nos últimos 40 anos. A gente não errou ontem, a gente errou nas últimas décadas. Tá, e não sou eu que estou dizendo, isso está nos índices internacionais de medição, que são frequentemente repetem uma posição ruim do Brasil para coisas básicas, interpretação de texto, matemática, com as operações, as 4 operações, assim, as coisas básicas para um cidadão ganhar liberdade para poder exercer as suas liberdades e poder prosperar. Uma criança e um adolescente, eu me refiro aqui. Nós não estamos nem tratando de universidade, estamos longe ainda disso. Então, esse é um ponto. O segundo ponto tem uma liderança. A liderança de um executivo que sabe o que está falando, que sabe se movimentar, que sabe transitar num ambiente difícil, político, que é a Letícia. A Letícia ela tem uma característica ela é mãe de família, ela conhece o agronegócio, porque a família está nisso, ela acompanha, ela é uma pessoa que tem uma trajetória profissional e ela tem um perfil de executivo líder. Então, ajuda muito. E o terceiro é que tem uma demanda uma demanda reprimida da sociedade por uma reação da sociedade civil para cuidar desse tema. E ela nasceu aonde? Nasceu do agronegócio, né? Das famílias que estão prosperando e que viram nos livros escolares uma defasagem de conteúdo que tem a ver com a vida delas, que é o Brasil que dá certo, que não está sendo contado a história do Brasil que dá certo não está sendo contada nas escolas. Então tem um conflito aí profundo no nosso modelo que tem que mudar. Então, o Olho no Material Escolar é isso. Ele nasceu em 2021 e em 3 anos ele já está em 16 estados da federação, em mais de 120 municípios, só com voluntários, com pessoas que têm acesso às secretarias municipais de educação e fazendo o quê? Está fazendo várias coisas. Eu vou tentar ser breve aqui para não falar demais, mas a Letícia pediu para que eu falasse do que se faz ali. Primeira coisa... Os 4 pilares. Os 4 pilares. A primeira coisa é um trabalho de levar as crianças e os adolescentes para ver como é que as coisas são. Então, se você lê no livro escolar que a cana-de-açúcar tem trabalho escravo, etc., leva ela para Ribeirão Preto, para uma escola para Ribeirão Preto, para ela ver o que é cana-de-açúcar nesse país, o que é máquina, o que é empresa, o que é produto, o que é... E começou a ser feito há 3 anos atrás, 30 mil crianças já foram levadas para as feiras e para áreas de produção. Porque aí, e professores também, detalhe, não é só o aluno, ninguém está brigando com a escola, pelo contrário, leva o professor, leva o diretor da escola, se quiser vir, põe no ônibus, dá um sanduíche, dá um boné, dá um crachá e ele vai ser recebido pelas empresas nas feiras, nos ambientes, e vai receber uma palestra para entender o que é aquilo. Então, quando o garoto sobe numa colheitadeira de soja, ele fala, pô, eu quero pilotar esse foguete aqui. Começa a ter orgulho daquele troço. Então, o De Olho no Material Escolar conseguiu fazer isso, do nada, com pouco recurso. É um trabalho difícil, tem segurança de criança, tem que transportar, tem que organizar. É difícil de fazer. Só esse ano já levaram 15 mil crianças. Então, qual é o objetivo? Levar 200 mil. 300 mil, não tem nada mais poderoso do que a realidade. Quando você vê uma coisa, podem te falar o que você quiser. Quando você vê, você fala a sua opinião. Então, o De Olho faz isso. Depois ele faz uma relação com o governo, porque ele acabou se envolvendo com o Plano Nacional de Educação. Existem políticas públicas que cuidam da educação. Então, foi inevitável que a entidade se aproximasse das autoridades e começasse a pedir posicionamento, a pedir que fossem referendadas as demandas desse setor, desses conteúdos, dessa área da economia. E assim foi feito. A presença do De Olho no Congresso hoje já é conhecida, está nas presidências das 2 casas, na Comissão de Educação,
uma bancada de 50 deputados, foram todos visitados, todos conhecem a instituição, sabem o que a gente está pedindo, tem material técnico produzido pela instituição, ou seja, a gente não fica ali de bravata, a gente leva material técnico sugestivo para a mudança das políticas públicas. Então, isso é produzido pelo Diolho de Material Escolar. Depois tem a parte editorial, que é essencial. A gente tem a relação com as editoras. Eu tive com a Letícia agora, semana passada, uma das maiores editoras, os maiores grupos educacionais do Brasil, para ver se a gente não produz material junto. A gente vai produzir, se tudo der certo, e acho que vai dar, a gente vai produzir o conteúdo do material, por enquanto, que eles chamam de... Tem um termo que me foge agora, o material... como se fosse material secundário, material paralelo, material adicional. Então tem um termo técnico que me fugiu. E imagina, isso seria maravilhoso, a gente levar o conhecimento técnico que a gente construiu aqui, que nós todos vivemos com fontes científicas, Embrapa, MAPA, FAO, OCDE, etc., as associações todas que produzem material inteligente, para esse material que vai para dezenas de milhões de crianças e adolescentes, né? Então, eu acho que o Diolho tem essa característica. O que nós estamos fazendo agora, Roberto, e Antônio e Tejon, assim, profissionalizar e colocar mais recursos. Porque a entidade ficou muito grande, ela tem muita demanda e ela precisa... Ela hoje vive de... Todo mundo é voluntário, né? Todo mundo faz essas coisas, como o Roberto está no conselho, todo mundo faz porque acredita. E aí, para concluir, porque a primeira pergunta da Letícia, eu acho que é muito importante, assim, educação. Qual é a importância da educação? A gente cansa de ouvir essa história, educação. Mas é o seguinte, a vocação do Brasil é produzir alimentos, energia e fibras e implementar toda essa tecnologia que veio do mundo e vem daqui também, na atividade das pessoas. A nossa prosperidade está vinculada a essas atividades. Então, se a gente quisesse produzir computador, quisesse produzir foguete, a gente até poderia, mas ia ser um pouco mais difícil, porque nós estamos uns passos atrás do que outros países que já conseguiram chegar na frente. Mas produzir comida e energia sustentável, nós estamos na frente. Mérito dos brasileiros, todos eles. Então, por que não prestigiar a vocação brasileira, levar isso para as escolas? Por quê? Porque a criançada vai trabalhar onde? Onde é o futuro do trabalho? Em alguma atividade que vai ter uma relação indireta ou direta à produção de alimento e energia. E aqui nós estamos falando de engenharia, estamos falando de genética, estamos falando de... Não estamos falando só de... que não tem nenhum demérito, não estamos falando só de estar na fazenda, nós estamos falando de tudo. Quando a gente vai para Ribeirão e vê aqueles drones lá, aqueles foguetes, ali, que aquilo ali é o quê? Engenharia pura. Tá certo? Mas a serviço de quem? Da produção de alimentos e energia. Então, acho que o Diolho tem essa ambição, sabe? De servir como uma instituição que leva essa mensagem para todo mundo, não só para os adolescentes, para as crianças, mas para a sociedade. Ele vem de baixo da sociedade, ele é bottom-up, ele é famílias que se reuniram e vão construir um negócio. Então não tem essa coisa de cima para baixo, de elite, não tem nada disso. Veio de baixo, está em cidadezinha de 5 mil habitantes, o Diolho está lá. Né? É isso mesmo. Importantíssimo, você está falando, né? É a família. Qual é a família que não quer ter um bom advogado, um bom engenheiro, um bom médico, um bom profissional? O Diolho leva a esse tipo de coisa. Parabéns, Cristiano. Parabéns. E também tem um detalhe, né, Cristiano? Além do trabalho de você ser voluntário, ela é uma instituição de associados, né? Onde as pessoas voluntariamente se associam e contribuem, e é barato a associação. Quero convidar todos aqui que estão nos assistindo a entrar lá no site, no Instagram, nas redes sociais, procurar o Diolho no material escolar e ajudar, seja montando o núcleo do seu município, seja contribuindo com uma mensalidade que é bem baixinha por mês, mas que ajuda a levar as crianças para a realidade, as escolas, etc. Afinal de contas, esse negócio ficou grande e precisa de gente. Eu sugeriria... Diga, Christian, ia comentar algo? Não, porque realmente tem associados, vive dos associados, né? Um orçamento hoje em torno... Ele varia porque tem um orçamento ordinário e um orçamento de projetos, né? Mas ele tem hoje em torno de 70 empresas, Brasil afora, e mais ou menos 200 pessoas físicas. Tem alguns professores
e esses recursos, todos voluntários, evidentemente, servem para movimentar essa máquina aí, que a gente quer agora movimentar de uma forma ainda maior e mais profissional. E até deixo uma mensagem aqui, Tejon, para o programa, para a audiência do programa, que a gente vai começar agora um trabalho para trazer mais gente, mais recurso para, enfim, para ampliar isso tudo, que é através de associação ou de projetos, né? Isso, depois, as conversas individuais, elas caracterizam para um lado ou para o outro. E é isso aí. Muito bem. Eu sugeriria que vocês olhassem num momento posterior os supermercados brasileiros, porque em conversa lá com Márcio Milan, diretor superintendente da Abraça, Associação Brasileira de Supermercados, ele disse: isto aqui não é apenas ponto de venda, é um ponto de educação. E toda a área de hortifruti, a área de produtos da carne, do leite, toda essa área é uma área muito interessante e importante para projetos de educação nos supermercados brasileiros, onde você vai conectar a nutrição, o alimento, com a origem, e um trabalho espetacular que está sendo feito é com a BCS, Associação Brasileira de Criadores de Suínos, que tem feito um trabalho que duplicou o consumo per capita da carne suína junto ao supermercado. Então, pensem nisso, não apenas no sistema das escolas, mas, por que não, o maior varejo, 27 milhões de brasileiros passam todos os dias no supermercado, 95 mil pontos de venda, e ali existe uma abertura filosófica, né, do Márcio, que é um cara admirável. Queremos que os supermercados sejam pontos de educação, o que poderia ser algo também importantíssimo nessa visão do esclarecimento à opinião pública, da originação. E quero fazer um elogio à campanha publicitária do Grupo Pão de Açúcar. Se vocês prestarem atenção no comercial do Grupo Pão de Açúcar, que está no ar neste momento, nas mídias, vocês vão ver ali algo sensacional, misturando, reunindo a originação, a qualidade da originação com os produtos vendidos na rede do Pão de Açúcar. Esse caminho é o caminho que nós temos que estimular cada vez mais o setor do varejo, o setor agroindustrial a realizar, ao invés de a gente ficar aqui reclamando que não tem comunicação do agronegócio. Essa do Pão de Açúcar é espetacular. Parabéns, turma do Pão de Açúcar, muito legal. E, Roberto, Antônio, alguma questão adicional agora, alguma outra observação que não seja somente aí colocar o Cristo na parede, mas alguma observação sistêmica? Diga, Roberto. Tejon, eu queria pedir para o Antônio, que tem sido um baluarte nesse processo de defesa do Rio Grande do Sul, com todos os problemas que teve, para dar uma atualizada para ele. Como é que está a situação do Rio Grande do Sul hoje, Antônio, em termos de ação de governo, tal? Como é que está a situação por lá? Os produtores estão se saindo, aquele estado maravilhoso, aquele povo maravilhoso. Como é que está a luta, Antônio? Se você puder dar para nós uma visão geral. Claro, Roberto. Não se antes acrescentar ao que disse o Christian, eu acho, Christian, que a gente tem que entender o nosso propósito como povo. Nós podemos fazer foguete, nada nos proíbe, podemos fazer computador, celular, enfim, uma série de coisas. Agora, nós temos um propósito, que é alimentar o mundo. E alimentar o mundo não se alimenta só produzindo na fazenda. Por exemplo, eu não planto, eu não sou produtor rural, mas eu vivo para o agro e vivo do agro. Seja na minha função na Farsul, seja na minha empresa, na Agromani, que leva a gestão para o agro, ou seja, é um propósito de país, é um propósito de nós brasileiros do campo, nós brasileiros da cidade, que temos um propósito de alimentar e bem o mundo. E eu acho que na hora que nós conseguirmos entender o nosso papel no planeta, as coisas vão fluir um pouco melhor. Ministro, o senhor é um homem público, o senhor já ocupou vários cargos públicos, e o senhor sabe o papel do Estado, quanto ele pode acelerar e dar velocidade e tração para uma situação, seja ela qual for, de dificuldade. Nós aqui no Rio Grande do Sul, sim, nós temos contado com o auxílio do governo, não há dúvida. Agora mesmo, o governo federal ele nos trouxe uma renegociação de dívidas para os produtores, que vem de 2 estiagens e uma enchente, mas nós estamos falando de 4 parcelas, 4 anos.
coisa que o Manual do Crédito Rural já faz. Então, nós temos visto os auxílios de uma maneira muito parecida como nós vimos naquele momento crítico, onde as pessoas estavam ainda em cima dos telhados, que nós dizíamos é nós por nós, é o brasileiro salvando o brasileiro, porque não, no primeiro momento era gaúcho salvando gaúcho, porque começou a vir gente de todo o país para ajudar mesmo, a resgatar as pessoas. Então eram os voluntários, os brasileiros fazendo pelos brasileiros, os gaúchos pelos gaúchos, os outros brasileiros de outros estados pelos gaúchos, enfim. E o Estado ajudou, auxiliou, mas em momento algum ele foi o protagonista, ele foi o partícipe. O que revela, inclusive, a nossa fragilidade enquanto Estado, enquanto nação. Nós somos muito unidos enquanto povo, mas nós estamos muito mal estruturados, muito mal preparados. E eu acho que isso não fica só no Rio Grande do Sul, o que está acontecendo com as queimadas ao longo do Brasil é um retrato claro da nossa incapacidade de respostas públicas através do aparelho estatal. E as razões são múltiplas, nem quero aqui entrar nos detalhes. Agora, eu acho que a fotografia do Rio Grande do Sul, ela está bem melhor. Nós ainda perecemos de algumas de coisas importantes, por exemplo, o metrô, né, o que nós chamamos de Transurb, porque é o metrô de superfície que liga Porto Alegre e a região metropolitana. Nós tivemos, ele não chegava em Porto Alegre, ele passou a chegar em Porto Alegre na semana passada, no final de semana passada, e até um trecho, não chegou até o fim ainda, que é o centro da cidade. Nós estamos sem aeroporto, mas nós conseguimos, até o dia 21 de outubro, mas nós já conseguimos fazer muita coisa, nós já conseguimos trazer uma certa normalidade para a atividade econômica. É claro, não tem mais nenhum município isolado, já faz bastante tempo. Óbvio que muitos precisam fazer ainda um desvio, as coisas não estão fluindo dentro da sua normalidade, mas todo mundo está conseguindo chegar em todos os lugares e as empresas estão sendo reconstruídas e as pessoas estão reconstruindo suas vidas, suas casas. Começamos a gerar emprego de novo, porque foi nós perdemos mais de 30 mil postos formais de trabalho nos 2 primeiros meses que sucederam às enchentes. Ainda estamos muito machucados, estamos muito feridos, a presença de tudo que aconteceu ainda é muito forte nas nossas vidas, as marcas das enchentes estão lá na cidade, arrepia quando passa até hoje, mas eu vou lhe dizer que a vida está voltando ao normal, que nós estamos conseguindo nos reconstruir, nós estamos lambendo as nossas feridas, nós estamos, até porque, com toda a solidariedade que nós recebemos do povo brasileiro, nós temos obrigação de recomeçar. Nós temos obrigação de nos levantar. Dói, mas tem que sacudir a poeira, se não é pela gente, é por aqueles que acreditaram na gente. Por aqueles que, como o senhor, como o Tejon, como o Christian, que doaram e se doaram pelo povo gaúcho, ajudaram as pessoas. Então, por estas e por milhões de brasileiros que ergueram a mão, nós não temos o direito de não nos levantar e não reconstruir. É isso que nós estamos fazendo nesse momento. Muito bem, muito bem. Eu estive em Panambi, Farroupilha, Caxias, semana retrasada, e senti exatamente o que você falou, um povo vibrante, realizando e levantando a poeira, sem dúvida alguma. Christian, as suas considerações finais aqui, partindo para o encerramento do nosso Notícias Agrícolas, a sua visão, seu comentário e sucesso, né? Sucesso nesse de olho, não só no material escolar, mas de olho no material das universidades. E também, uma pergunta que eu sempre fiz para a Letícia, quem educa os educadores? É uma grande questão que a gente precisa considerar também. Não, João, obrigado aí pelo espaço, pelo bate-papo, cumprimentar de novo o Roberto, o Antônio, e dizer que realmente eu acho que o De Olho no Material Escolar é uma instituição que eu acredito muito. Ela não é mais de olho no material escolar, ela já é uma instituição preocupada com a estrutura educacional do Brasil e tem na sua essência
tudo isso que a gente fala aqui, que eu aprendi a admirar e construir relação na minha vida profissional, embora não seja nem agrônomo nem veterinário, aprendi que é aqui que está o nosso filão. Se a gente não for transformar as novas gerações, além de ensinar a ler, escrever e fazer as 4 operações, ensiná-las que esse país está destinado a produzir alimento e energia limpa, e é isso que vai dar prosperidade para esse país, vai dar posição para ele no mundo, nessa desordem que a gente conversou no começo, a gente está indo no caminho errado. Esse é o caminho certo. Então, o De Olho tem essa ambição. Ele é uma instituição que vai crescer nesse caminho, ou seja, é política de educação com uma base de vocação brasileira, que é essa que a gente aqui sempre comenta nesse programa. E eu acho que vai juntar um pouco o que o Antônio falou aqui, da gauchada, né? A gauchada tem uma característica muito diferente do resto dos brasileiros. Eles são desbravadores, né? Eles são os guerreiros da história brasileira. Eles que ficaram na fronteira ali, fazendo guerra com os espanhóis, e viraram o que eles são. Então, eles não só hoje são capazes de ter uma capacidade de reconstrução muito grande, como eles fizeram uma parte desse serviço que a gente comenta aqui. Eles são um símbolo dessa ocupação desse país todo, com essa produção toda, com essa inteligência, com essa resiliência. Então, só para deixar um recado que a gauchada vai se recuperar, como já está se recuperando, e vai continuar se ajudando, porque eles estão em todos os lugares. Para nossa sorte, eles estão no Piauí, no Maranhão, estão no Pará, no Mato Grosso, no Rondônia, e isso é bom de ver. Então, obrigado mais uma vez pelo espaço e estamos juntos. Obrigado, Christian. Parabéns pelo trabalho. E falando dessa gauchada, entre aspas, né? Eu queria também lembrar as mulheres gaúchas, as mulheres brasileiras. Nós estamos há um mês do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, que vai ser dia 23 e 24 de outubro. E aqui, só para enriquecer um pouco essa coisa dessa garra, eu conversei essa semana com a Belisa Maggi, filha do Blairo Maggi. E ela me contou que quando a família Maggi saiu do Rio Grande do Sul, eles pararam num lugar no Paraná. E aconteceu algo de muito ruim lá, não deu certo, algum problema sério que aconteceu, e o pai do Blairo falou para a dona Lúcia, a esposa dele, que iam voltar para o Rio Grande. E ela disse para ele: André, tu me trouxeste até aqui, mas daqui eu só vou para frente, não vou voltar para trás. Um instante, um momento, se essa mulher não estivesse ali, acho que a família Maggi não teria feito o que conseguiu fazer, o que é essa fibra realmente brasileira e da mulher brasileira, que é admirar. Mas, Antônio, teus comentários gauchescos, por favor. Eu acho que isso que tu tá falando, Tejon, faz todo sentido e faz sentido na vida da gente, né? Ter uma mulher que empurra para frente, né, que puxa junto e que incentiva, faz um diferencial enorme, né? Quando um homem que tem um privilégio de ter uma mulher com esse perfil, aí o cara acorda todos os dias, ele não é um, eles são dois, né? Então é um diferencial. Não, eu tenho esse privilégio, vi meu pai ter esse privilégio também. Então é muito bom a gente ter quem nos empurre para frente. Sabe, Tejon, que aqui a gente tem tem um ponto que eu acho que é o que mais dói, sabe, em todo esse processo todo, que eu esqueci de comentar, quando as pessoas começaram a voltar para casa, né, tinha que tirar as coisas de dentro de casa, porque, enfim, infelizmente os pertences viraram um lixo, e as pessoas foram tirando as coisas de dentro da sua casa e botando na calçada, e da calçada tinha que ir para algum lugar, né? E as prefeituras começaram a recolher aquilo. E aqui a Prefeitura de Porto Alegre fez vários pontos com montanhas. Uma montanha mesmo. Nós estamos falando assim, coisas que tu olha assim, a montanha, olha o caminhão lá embaixo, o caminhão fica bem pequenininho, assim, com aquilo que eram os pertences das pessoas e que virou lixo. Eu não tenho dúvida que essa é uma das coisas mais marcantes de todo esse processo. E geralmente quem faz esse trabalho, quem tem que liderar esse processo são as mulheres, né? Elas são as donas do lar, elas são as rainhas do lar, elas que mandam no lar no final do dia. Então se é um processo difícil ver aquelas montanhas, eu fico imaginando
a dificuldade de cada uma delas para fazer a sua parte daquela montanha, né? Que é tirar as coisas de dentro de casa. Agora, todos esses processos, eu acredito que a gente não escolhe passar por eles, mas a gente escolhe como a gente vai sair deles. E nós temos que sair mais fortes, nós temos que sair com um entendimento das nossas fragilidades, dos nossos erros, dos nossos acertos, com mais casca, com mais resiliência, com um pensamento mais orientado para a precaução, mas também com saber lidar com esse tipo de situação. Não é fácil, não está sendo fácil, não foi fácil, mas também não foi fácil para esses caras que saíram daqui, como disse o Christian, e foram lá para o Centro-Oeste e foram lá uma família e botaram um barracão e ali viveram, ali criaram seus filhos com uma série de dificuldades, com uma série de... deram a sua vida, né, para que seus descendentes tivessem uma vida melhor. Então, acho que isso traz um pouco de senso de comunidade, um pouco de senso de geracional. Afinal de contas, nós estamos todos de mãos dadas, sejamos nós brasileiros, entre todos, sejamos nós família, né, com as questões geracionais para frente. Então, é um assunto ainda muito difícil, mas que a gente está lidando bem. Vamos nos superar, vamos sair mais forte, e eu não tenho dúvida que o Brasil inteiro, com o sofrimento que passou junto com a gente, também vai sair maior e melhor desse processo. Também acho, não tenho dúvida, Antônio. As dificuldades criam nós, como dizia o velho Nishimura, que nem bambu, né? Depois do nó, cresce de novo. É assim que é a vida. Roberto Rodrigues, nosso mestre, querido amigo. Por favor, Roberto. Olha, o Antônio fala o coração da gente, isso é muito importante. O Antônio fala o coração e a mente da gente. Ele faz com que a emoção se junta à razão e faça essa coisa avançar positivamente pelo Brasil. Então, Antônio, não tenha dúvida que você representa muito bem esse povo extraordinário que é o gaúcho, e nós estamos juntos nesse processo todo aí. Obrigado. Eu queria aproveitar, então, a sua colocação e também a do Christian Tejon, fazer aqui uma junção adicional ao tema da educação, que foi tão bem tratado aqui pelo Christian. Nós só avançamos com ciência. A ciência, as pessoas foram para o Centro-Oeste, fizeram ciência, tecnologia, e avançaram. Então, não existe chance nenhuma de fazer um país sem ciência, tecnologia, sem inovação. Não existe ciência sem cientista. Não existe cientista sem educação básica que dá horizonte a esse processo de crescimento que nós todos desejamos que o Brasil tenha. Então, eu queria ratificar mais uma vez aquilo que considero uma das mais importantes campanhas da atualidade na história brasileira, que é o De Olho Material Escolar. É formar gente, formar crianças que depois serão jovens, que serão cientistas, que serão empresários, que tocarão o Brasil para frente com essa linha emocional e racional que o Antônio também identifica na sua fala. Então, eu penso que o que o De Olho está fazendo hoje, a Associação de Olho está fazendo hoje, é uma campanha tão fundamental para o futuro do país que poucas outras ações têm a mesma consistência. E aí eu reitero, foi colocado pelo Christian, pelo Antônio, pelo Tejon, vamos nos associar a De Olho, gente. É o futuro do país está em jogo, formar gente para tocar esse país para frente. Então, vamos apoiar De Olho. Na linha também, Tejon, quem está liderando são mulheres, as mulheres são os principais organizadoras, são família, é a família que elas tocam. No Rio Grande do Sul, tem várias mulheres líderes maravilhosas, trabalhando em vários municípios, pela De Olho, uma coisa espetacular que elas fazem todos os dias. Tem eventos que a De Olho está fazendo no Brasil inteirinho. Então, acho que juntar-se a De Olho é uma ação de pátria, de nação, de povo. Queremos um país melhor, há que educar o nosso povo. E a De Olho está fazendo isso aí. Então, eu queria deixar essa mensagem, Tejon, porque sem isso, nós vamos ficar parados na estrada. Muito obrigado. Muito bom, Roberto. Muito obrigado. Eu agradeço muito aqui ao Christian, Antônio, você, Roberto, nossos internautas, o Marcelo Prado não está conosco hoje, nem a Letícia, e eu encerraria fazendo um pedido. Os CEOs das corporações, se você pegar as 500 maiores corporações, empresas, envolvidas no sistema do agribusiness, eu elogiei aqui a campanha do Pão de Açúcar, se nós pegarmos 500 companhias
500 empresas da iniciativa privada, no meio delas umas 30, 40 cooperativas gigantescas. Se os CEOs dessas empresas destinarem das suas verbas de comunicação, das suas verbas de propaganda, das suas verbas de publicidade, se destinarem 10%, cada um, das verbas que já estão lá, no orçamento, no budget, para uma ação educadora, em apoio, por exemplo, a um instrumento, como foi criado aqui pela Letícia, com o Christian, vice-presidente, que é muito importante, que é a educação nas escolas. Se os CEOs das corporações dedicarem 10% dos seus orçamentos para o suporte e o desenvolvimento educador da sociedade brasileira, essa ação, ela calaria a boca de tudo que é entendido errado. E nós temos que parar de esperar que governo faça isso. Aliás, como eu ouvi de um herói maravilhoso, Alisson Paulinelli, que me disse: Tejon, não espere mais de governo. A sociedade civil organizada tem que fazer. E quando olhamos para a sociedade, 500 corporações. E aqui, no tema que o Christian tanto colocou, envolvendo assuntos do defensivo, da genética, etc., uma pergunta também que eu deixo é por que os CEOs das 10, 12 maiores corporações químicas brasileiras não têm uma ação conjugada de esclarecimento público sobre o que é efetivamente a segurança, a defesa vegetal e como usar corretamente essa ciência. Então, eu quero canalizar aqui no nosso Campo e Cidade uma provocação. Senhoras e senhores, CEOs, presidentes, as suas empresas são as maiores fontes educadoras que nós precisamos aqui no Brasil. E eu digo isso porque eu simplesmente trabalhei numa que dedicava a sua verba de comunicação para a educação, que foi com Ney Bittencourt de Araújo, na querida Agroceres. Gente, podemos fazer muito mais do que a gente está fazendo se a sociedade atuar junto. E que estejamos juntos aí, com o de olho, com a consciência e com a voz no material escolar, que é um extraordinário trabalho. Ok, pessoal? Até a próxima segunda. Abraços.